Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa Negócios do Futuro. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente a Silene Nomban. Silene é Master Coach, especialista em desenvolvimento humano e empresarial e analista comportamental. Bem-vinda, Silene! Mais uma vez aqui com vocês, é um prazer enorme, né? Uma gratidão enorme. Vamos tentar aí mais um dia poder contribuir, né, com esse momento que a gente está vivendo, tão diferencial na vida de todos nós. Eu espero que hoje, né, que esse tema de hoje, tão rico, tão proveitoso, possa fazer o diferencial aí na vida de todas aquelas pessoas que estiverem com a gente, nos assistindo e tudo mais. Então, nosso último encontro, nós conversamos sobre perfil comportamental e os pilares desse perfil e como que isso contribui para o nosso autodesenvolvimento. E hoje, dando continuidade para esse assunto, a gente vai reforçar sobre as forças e as virtudes que alicerçam a nossa vida. Não é isso, Silene? Exatamente. Hoje a gente vai falar de algo assim que eu amo de paixão, né? Que é um conteúdo que a psicologia positiva traz para a gente. É um dos braços aí dessa especialização, né, do Master Coach. E como ela vem contribuindo, né, de forma a agregar valor na vida de todos nós. Hoje em dia, Aline, a gente está falando muito sobre as soft skills, que são as emoções positivas, né? As empresas, principalmente, recrutam as pessoas conseguindo levar em consideração todos os perfis já analisados, como essa pessoa vai conseguir conviver com seus relacionamentos interpessoais, com as emoções, com a pressão do dia a dia, né? Com os desafios do dia a dia. Então, as pessoas estão sendo muito mais validadas pelas emoções do que somente pelo currículo em si, por suas formações. E eu tenho certeza que a gente entender um pouco mais sobre as nossas forças pessoais vai fazer total diferencial na vida de todos nós. E agora, mais do que nunca, né? Nós estamos vivendo um momento que aquelas empresas que já têm esses perfis bem mapeados nos seus negócios, né? Já estão conseguindo ver esse resultado diante dessa crise, né? Porque as pessoas com a questão emocional mais bem trabalhadas conseguem encarar isso de uma forma melhor e manter a produtividade em home office ou em escalas reduzidas de trabalho, né, Silene? E para quem ainda não se desenvolve dessa forma ou não desenvolve o seu time, a sua equipe dessa forma, agora é uma grande oportunidade de buscar esse conhecimento, entender como que nunca é tarde para a gente ampliar as nossas capacidades e de entendimento do que esses assessments que a gente falou no último encontro e como que a gente consegue encontrar as nossas forças e virtudes como alicerce para elevar, né, as nossas capacidades de resolução de problemas. Vamos lá, sem dúvida, as empresas que vão ter diferencial de mercado são aquelas que tiverem o zelo e o cuidado de trazer a pessoa certa para o lugar certo, né? Proporcionando engajamento, porque o que vai proporcionar de mais importante essa teoria da psicologia positiva, né? Essa metodologia, que é a ciência, né, das nossas virtudes pessoais. Então, ela vai trabalhar com a gente de forma tanto individual quanto coletiva, para que a gente consiga lidar melhor com as nossas emoções, para que a gente tenha relacionamentos mais positivos, para que a gente saiba conviver e aproveitar melhor as nossas emoções positivas. E isso tudo vai trazer para a gente uma vida com mais engajamento e uma vida com mais significado. E o que eu acredito e entendo, após ter lido muito e pesquisado muito, que esse conteúdo, Aline, ele atinge as famílias, ele atinge o relacionamento, os casais, ele atinge as empresas com as suas equipes, ele atinge os jovens, porque ao final eu vou explicar para vocês, a partir dos 16 anos, é possível a gente conseguir também mapear através do assessment. Então, isso vai trazendo uma riqueza
de possibilidades de como a gente consegue viver melhor. E nada melhor do que, principalmente em momentos como a gente está vivendo, né, os atuais, com relação a caos, a instabilidade, a emoções, a estresse, que a gente consiga se alicerçar, como é que fala, se estruturar, se amparar através daquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas virtudes de caráter, as nossas emoções bem definidas, para que a gente tire o melhor disso. Então, Silene, o que são as forças e virtudes? Nada mais é do que 24 características psicológicas que foram estudadas e que todos nós, seres humanos, possuímos. Só que cada um em graus diferentes. E por quê? Aqui eu gostaria de reforçar uma diferença lá do perfil comportamental. Porque quando a gente fala do perfil e a gente lembra que ele tem a ver com características biológicas, hereditárias, de antepassado, de histórias, né, genéticas, aqui não. Aqui as 24 características psicológicas, elas serão apresentadas em escalas das mais usadas e utilizadas e desenvolvidas ao longo da nossa história de vida, mediante as nossas experiências, mediante aquilo que a gente aprendeu, aquilo que nos foi ensinado, a valores. Por isso elas são chamadas de virtudes de caráter. É o que a gente desenvolve de melhor daquele caráter positivo, daquela característica e força positiva. E ela se embasa, né, Aline? As 24 forças são embasadas em 6 grupos de virtudes. Então, a gente vai ter sabedoria e conhecimento, a gente vai ter coragem, a gente vai ter humanidade, a gente vai ter justiça, a gente vai ter temperança e a gente vai ter transcendência. Aqui fica muito difícil a gente conseguir falar as 24. Cada uma dessas virtudes vai ter um grupo aí entre 3 e 6 características e virtudes que vão alavancar esse grupo. Mas eu queria dar um exemplo, pelo menos de um para cada, porque eu acho que assim as pessoas conseguem entender um pouquinho mais. Quando a gente fala de sabedoria e de conhecimento, uma das virtudes que a gente tem lá é a perspectiva. Então, pessoas que têm a perspectiva como uma característica, uma força de assinatura já desenvolvida, são pessoas que não vão desistir, são pessoas que acreditam que lá na frente é possível, né, mudar a rota, conseguir algo novo, se desenvolver de uma forma diferente. Então, é pessoas que vão estar sempre buscando algo, porque a perspectiva ela tem a característica positiva, da gente acreditar que sempre é possível. Aí, quando a gente fala da coragem, eu vejo todo mundo falar sempre uma coisa assim, a gente não pode ter medo, a gente tem que ser forte. Só que não é todo mundo que tem todas as forças da coragem desenvolvidas. Então, eu resolvi falar da bravura, porque a bravura, ela não é o ato de não ter medo. A bravura é entender que o medo existe, mas que ele não te domina. Isso é o grande diferencial. E uma pessoa que não tem a força da bravura, né, automaticamente desenvolvida, ela vai ter, claro, um pouco mais de dificuldade, vai precisar de trabalhar com medo na vida dela. Principalmente, imagina esse momento que a gente está vivendo. Quantas pessoas a gente não escuta falar que está sentindo medo? Entende? Então, começa por aí. É muito mais precioso do que a gente pode imaginar. Aí, quando a gente fala de humanidade, a gente está falando de algo essencial para a sobrevivência humana. Inteligência social e emocional. É uma das forças que embasam a humanidade. E a gente sabe que não são todas as pessoas que têm inteligência social, que sabem se relacionar, que sabem conviver com as pessoas. E através da inteligência social vem a inteligência emocional, que é a questão do se relacionar e conseguir lidar, né, com as suas emoções. Aí, quando a gente vai para a justiça, a gente está falando de liderança. E nem todas as pessoas têm a força da liderança automaticamente desenvolvidas. São líderes natos, são pessoas que tomam a frente, que desenvolvem, que criam, que inovam. Então, isso também, caso não seja natural, precisa ser desenvolvido, né? Aí a gente vem falar de temperança.
E esse é um dos que a gente vê em termos de resultado, mais lá no finalzinho das 24, que é a autorregulação e que nada mais é que o autocontrole. Se há de convir, Aline, que ter autocontrole é algo desafiador, né? Trabalhar autocontrole não é fácil. Até as pessoas que ao longo da vida são mais controladas emocionalmente, são mais serenas, têm mais autocontrole para buscar, ou para desejar, ou para vivenciar uma meta, um desafio, em momentos difíceis, essas pessoas também se sentem um pouco mais estabilizadas. Imagina quem não tem ele tão bem desenvolvido. E aí, para fechar, que eu gosto muito, eu vou falar da transcendência. E a transcendência, ela tem várias forças poderosas, mas que nem todos nós temos elas, né, entre as primeiras desenvolvidas. Então, eu vou dar um exemplo claro, que é o que a humanidade começou a aprender nos últimos tempos, que é trabalhar a gratidão. A gratidão tem a ver com a transcendência. A espiritualidade tem a ver com a transcendência. A esperança tem a ver com a transcendência. E a gente sabe que nem todas as pessoas cresceram e tiveram nas suas experiências de vida a oportunidade de ter essas forças aí desenvolvidas. Então é um rico universo que eu acredito que vai ser muito providencial para todo mundo aí que conseguir desenvolver e fazer o seu assessment lá. Silene, você enquanto Master Coach também tem a especialização em psicologia positiva, né? E quais virtudes que sustentam este conceito da psicologia positiva? A psicologia positiva é sustentada pelas emoções positivas, pelo engajamento, pelo significado, pelas relações positivas e pelas emoções que situam o indivíduo, individual e coletivamente. E aí, Aline, nós estamos falando de florescimento humano e bem-estar, que é a capacidade da gente conviver e se relacionar bem, tanto de forma individual, que é com a gente mesmo, como de forma coletiva, que é com todo e com todos os ambientes que a gente convive. Deve estar todo mundo aí curioso para descobrir as suas forças, né? Quando eu descobri as minhas, eu fiquei muito feliz com o meu resultado, sabe? É incrível como que é perfeito, né? Como que descreve, assim, exatamente como a gente é. E eu vou deixar esse pessoal curioso, não. É fantástico. Quando eu descobri, né, que eu fiz a especialização e a gente passa pelo teste, que eu descobri as minhas 5 primeiras, eu falei assim, gente, como é que eles me descrevem assim? Isso é genial. É genial. Né? E o que as pessoas podem esperar, né, quando elas descobrem as forças delas? Olha, você fez uma pergunta muito bacana. Eu não sei se você sabe o que embasou a descoberta desse teste, né, os estudos que embasaram esse teste. Isso foi um chamado que a psicologia tradicional fez para o mundo da psicologia para poder entender, né? Porque as pessoas elas iam nos consultórios, elas procuravam os profissionais da psicologia, geralmente para poder tratar aí os seus traumas, as suas incertezas, as suas tristezas, as suas instabilidades. E aí o chamado era para que esses profissionais tivessem um olhar diferenciado para as pessoas. E o que seria isso? Nós não somos seres humanos que temos só problemas e emoções negativas. Nós somos pessoas que temos na nossa potencialidade inúmeras características positivas. E aí esse estudo ele vem embasar a possibilidade da gente descobrir aquilo que a gente é e tem de melhor. E se fortalecer mediante a esse pilar. E com isso, eles lançaram, né, no mercado um teste chamado VIA, é um teste de um instituto americano, chama VIA Character, e esse teste ele já foi traduzido, para você ter uma ideia, em 37 línguas, em 37 países, com mais de 180 mil testes aplicados. Por quê? Porque o propósito
desse universo da psicologia positiva é fazer com que as pessoas possam viver de forma mais plena, mais engajada, com mais propósito, com mais florescimento. É daí, Aline, que surge todo esse conceito de vida com significado. O pessoal que fizer o VIA vai ver lá as suas forças de assinatura, né? E o que são essas forças? Vamos lá. As forças, na nosso resultado, né? E é muito importante que a gente faça as pessoas, mais uma vez, compreenderem, como a gente falou lá no perfil comportamental, que o resultado ele vai aparecer mediante a resposta que você der para ele. Então, a gente precisa de ser o mais autêntico possível e ele vai apresentar para você, logo após o final, né, do seu teste, as 24 características psicológicas, que são 24 virtudes, em escalas de 1 a 24. As 5 primeiras, pelos estudos, são as suas forças de assinatura. O que quer dizer isso? São as virtudes que você mais usou e desenvolveu ao longo da sua história de vida. E é a partir daí que a gente inicia um trabalho que a gente consegue desenvolver, porque a maioria das pessoas, Aline, nem sabe o que tem de bom, que a gente já, né, já tem potencializado e que é só trabalhar para que a pessoa possa viver e ter essa plenitude de vida com mais significado. Já que você falou aí que é possível desenvolver, né? Como que é para desenvolver essas forças, né? A pessoa, o que ela precisa fazer? Desde que começou esse processo aí da pandemia, né? Nós tivemos que ficar todos em home office nessa quarentena. Eu tomei uma decisão e coloquei disponível para todas aquelas pessoas que quiserem acessar a possibilidade de fazer o seu teste, o seu assessment do Instituto VIA direto na bio do meu Instagram. Então, a pessoa vai entrar lá na página, começa a seguir, ela vai direto na bio, tem lá um Linktree. A primeira opção lá está escrito assim, teste de forças pessoais. Automaticamente ela é direcionada para a página do VIA. Essa página está em inglês, ela tem a possibilidade de traduzir para o português, caso ela queira. Então, é importante, né, ressaltar mais uma vez que ela responda de forma fiel a quem ela é, todas as perguntas que vão estar lá, para que ela possa receber o resultado. Logo no final da resposta do teste, o resultado já se apresenta naquela sequência das 24, e aí as 5 primeiras são as forças de assinatura que todos nós, né, desenvolvemos, por isso que cada um tem aí a sua lista em escalas diferentes. Então, a gente desenvolveu ao longo da nossa história de vida, com todas as nossas experiências, vivências, tudo aquilo que a gente aprendeu, os nossos valores, por isso é chamado de virtudes de caráter. E aí, como fazer para a gente desenvolver essas forças? Porque tem duas questões. O primeiro é eu descobrir que eu tenho determinadas forças e como eu posso fazer para usá-las. Vai ter algumas que a pessoa até já pratica e nem sabia que era uma força. Vão ter outras que ela vai se surpreender e falar assim, nossa, mas eu nem sabia que eu era, né, que eu tinha essa potencialidade nisso aqui. E é muito gratificante a gente descobrir. Então, ao longo da próxima semana, eu vou estar ofertando de uma forma assim, muito diferente, né? A gente está falando aí de um trabalho bem express mesmo. Eu vou estar dando devolutivas de 1 hora, né, com prazo máximo de 1 hora, para que eu possa ofertar para as pessoas que se interessarem o desenvolvimento desse trabalho das forças, com um valor assim bem irrisório, bem acessível, né, para que eu possa de forma efetiva contribuir, porque não adianta só ofertar o teste e não proporcionar para a pessoa a possibilidade de entender como desenvolver. Mas eu queria deixar aqui 2 exemplos que, à medida que a pessoa fizer o teste dela, ela já pode começar a analisar. Imagine um casal, ambos fazem o teste. Observem as 5 primeiras forças de cada um e tentem valorizar o que o outro tem de melhor. Isso vai melhorar as relações de forma grandiosa. Principalmente nesse momento que a gente está em quarentena, né? Acho que a gente nunca viveu
o casal junto por tanto tempo. A segunda é nas questões profissionais, né? Como os líderes podem fazer para desenvolver a força dos seus liderados. Então, coloque a sua equipe para poder fazer esse teste, verifique o resultado de cada um e, mediante aquelas 5 forças, você vai entender onde cada liderado seu pode ofertar algo de melhor. Isso é grandioso. Nós estamos falando de engajamento. E isso para os resultados, principalmente nesse momento, você pode não estar com a sua equipe junta, unida no mesmo espaço físico, mas você pode fazer reuniões online, como a gente já comentou da outra vez, você pode promover interações, e isso é uma grande ferramenta para trazer ainda mais força e união para a equipe nesse momento, para que a hora que retornar lá para a base sólida da empresa, as pessoas vão estar muito mais sintonizadas e com uma energia, uma vitalidade, uma disponibilidade de trabalho fantástica. Então, isso eu trago para que as pessoas possam aproveitar neste momento de forma grandiosa. Silene, quando a gente conversou sobre perfil comportamental, sobre os assessments, a gente falou que dependendo do momento que a pessoa fizer responder, né, aos questionários, eles podem dar resultados diferentes dependendo de como que a pessoa melhorou ali em relação às suas fraquezas, né? E aí, quando a gente fala do VIA, o VIA, a gente está falando de forças de virtudes nossas, né? Nossos caráter. Ele pode dar alguma alteração na ordem dessas das forças? Né? Isso, do estado? Excelente pergunta, Aline. Quando a gente fala do comportamental, eles nos orientam que tem que ter um intervalo de no mínimo 6 meses para que a pessoa possa desenvolver algo e aí sim repetir o teste e conseguir analisar se ela, né, teve uma experiência produtiva e positiva em mudar algo que ela estava buscando. No caso do VIA, a experiência é a mesma coisa, ela vai de 6 meses a 1 ano. Isso é os testes e os resultados e as pesquisas apresentam que dentre as 10 primeiras, elas podem oscilar em sequência, caso você venha desenvolver, e é sim possível você puxar uma que esteja lá no 20º lugar e trazê-la para o 6º. Eu tenho um case de sucesso de uma coach que passou por um processo de coach comigo. Ela estava em transição de carreira, ela saiu de uma empresa onde ela era uma assistente de RH e foi ser coordenadora de RH numa empresa de cunho um pouco menor. Ela trabalhava numa instituição muito grande e ela foi para uma empresa de TI. E lá, né, ela tinha N competências que precisavam ser desenvolvidas pelo fato dela ser uma profissional agora que tinha equipe pequena, mas ela tinha que desenvolver relacionamento, trabalho de equipe, liderança. A liderança dela, no perfil do assessment, estava em 18º lugar. Ao longo do processo, nós fomos trabalhando dentro do processo de coach essa liderança. Aí eu estou falando de algo que foi bem mais pontual, foi assertivo, foi bem específico. A gente conseguiu trazer a liderança dela em 2 meses para o 6º lugar. E por que eu falo isso para você? Que ao final do processo, 5 meses e meio, quase 6, a gente repetiu o teste e ele comprovou para a gente. Ela teve 3 alterações que ela percebeu que eram necessárias, mas a liderança era algo que ela trabalhava tão efetivamente e ela se desenvolveu tanto nisso que o resultado passou a ser fantástico. Agora a gente percebeu uma coisa, por isso que eu falei da escala entre as 10 primeiras. A esperança dela continuou nivelada, a gratidão dela continuou nivelada e a inteligência emocional e social dela continua sendo nivelada. Então, aquilo que era muito forte nela ficou ainda mais potencializado e foi possível, com essas forças, trabalhar o que ela precisava para a gente trazer esse desenvolvimento, né, mais para frente aí como sendo uma força de assinatura. Então, é grandioso ver o resultado desse trabalho. Gente, eu tô com o meu VIA aberto aqui e tô olhando aqui, Silene. Então, conta pra gente! Vou contar. Olha só, as minhas 5 forças são, em primeiro lugar, amor ao aprendizado.
Eu acho que dá para notar, né? O tanto que eu gosto de conteúdo, de aprender, de trocar. Segundo, Bacana, curiosidade. que legal. Terceiro, gratidão. Quarto, criatividade. E cinco, Uhum. liderança. Que Agora, ba- adivinha qual é o 24º? Epa, não sei, não faço a menor ideia, não vou nem arriscar. Autocontrole. Ah, lembra que eu falei para você? Exatamente o que você falou no início, né? E aí me deu uma esperança. Mas pode ter, isso é para todos nós, não é o seu, é o resultado da Né? maioria. Da maioria. O meu não é 24º, mas está lá no 17. Então é muito comum. Agora olha para você ver as minhas. O primeiro é bravura, o segundo é justiça, o terceiro é espiritualidade, o quarto é generosidade e o quinto é gratidão. São as minhas 5 forças. E aí, na sequência, vem aí uma potencialidade. E eu vou aprender a trabalhar. Então, é importante, Aline, que fique para as pessoas, olha, perdão é uma força, é uma das 24 forças. É fácil perdoar? Para muitos vai ser mais fácil, para outros tanto mais difícil. Entende a diferença? Colocar amor em tudo que você faz. Amor também é uma força. Para muitos, o amor é algo que está em tudo que ele faz, porque é uma das suas forças. Para outros, não. Por quê? Porque as experiências de vida da pessoa não foram tão recheadas de amor. E por aí a gente vai. Por isso, eu falo que esse resultado, esse teste, esse insight da psicologia positiva é tudo na vida da gente. É gratificante. Silene, foi uma delícia esse bate-papo hoje, né? Eu acho que todo mundo deve correr lá no Instagram da Silene, né? Entrar, fazer o seu via, entre em contato com ela lá, né? Eu vou colocar para vocês os contatos novamente aqui, né? O Instagram da Silene é Uhum, Noman Palestras e Treinamentos, não é isso, Silene? exatamente. Noman Palestras e Treinamentos, tanto Instagram quanto Facebook, mas o teste está na página do Instagram, né? E a gente tem também o YouTube e o LinkedIn, que é Silene Noman. E o Isso, meu contato de WhatsApp e telefone, que é o exato. 98415-6363. E eu Isso. tenho certeza que todo mundo vai ficar encantado na hora que ver o seu resultado. Não, não tem como não ficar, né? É. Assim, é muito bom fazer. E o gostoso desse teste, assim, que eu senti quando eu fiz, eu já fiz 2 vezes e deu a mesma coisa. Então, Uhum. eu tô assim, gente, eu acho que eu preciso trabalhar mais meu autocontrole. Mas o bom é porque são todas forças e virtudes, né? Todos nós temos todas, né, Silene? Só que a Exatamente. gente Só as escalas é que mudam. Isso aí. exatamente. Então, assim, não significa que eu não tenha autocontrole. Ele só não é tão elevado quanto meu amor ao aprendizado, por exemplo, né? Isso. E a gente reforça que isso mostra para a gente como a gente pode se desenvolver em tudo na vida, Aline. Não é verdade? Em Exatamente. tudo. Fiquem atentos, vai vir muita coisa boa aqui ainda, né, na nossa série. Silene, muito, muito, muito obrigada por mais essa participação. Eu queria te parabenizar, né, pela oportunidade e principalmente pela iniciativa, né? É um projeto transformador. Espero que ele continue contribuindo, né? Não só para os seus stakeholders, mas como para uma diversidade de pessoas que você está disseminando isso a nível nacional. Isso é grandioso. Eu não tenho dúvida, né? Que você prospere, que Deus continue te abençoando, te iluminando. Parabéns pelo seu trabalho e a oportunidade de estar aqui é grandiosa. E conte comigo sempre, porque não é o primeiro, não vai ser o último, com certeza. Obrigada, Silene. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente, né? É uma delícia trocar essas experiências, passar conhecimento para vocês, passar conteúdo. A gente está aqui. Eu faço isso por amor mesmo, eu gosto do que eu faço. Igual eu falei no outro encontro com a Silene, que eu fico muito feliz de conversar, de me comunicar e saber que existe essa reciprocidade. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo programa do Negócios do Futuro.